boa tarde! Chega mais, que tá bom demais aqui na tarde do Grupo Tarobá de Comunicação. Seja bem-vindo, muito obrigada por me receber aí na sua casa. Te convido a ficar com a gente aqui até às 3 horas no programa de hoje, Vitrine Revista, gente. Na nossa culinária, a gente vai ter uma receita muito legal com um nome diferente, mas depois a gente vai entender esse nome, tá? Corn Dog ou salsicha no palito, com ele, tá ali, ó, Guilherme Ponga. Daqui a pouquinho vai estar explicando pra gente de onde ele tirou esse nome, né? Diferente, né? E você pode fazer na sua casa, tá? Aproveitar e juntar toda a família. Também vamos falar sobre cirurgia plástica na terceira idade, com o cirurgião plástico Tiago Ribeiro. Conheça também os benefícios da meditação para as crianças, gente. Ansiedade alimentar com a nutricionista Priscila Teixeira. Esses são alguns dos assuntos que a gente vai estar comentando e falando aqui no nosso programa Vitrine Revista desta quinta-feira. Uma boa tarde para toda Londrina e região. Pessoal do Facebook, os nossos internautas, muito obrigada por estar acompanhando a nossa programação. E vamos junto, né? Até às 3 da tarde, tá bom? Muito bom ter você aqui com a gente. Bom, e a gente começa o nosso programa fazendo aquela atualização, né, sobre a situação do coronavírus aqui em Londrina. Foi registrado, infelizmente, o 19º óbito causado pela Covid-19 aqui na nossa cidade. Paciente do sexo masculino, com 78 anos, estava internado em hospital público desde o dia 17 de maio. Ele faleceu ontem à noite e, segundo o boletim emitido pela Prefeitura de Londrina, são mais 13 exames confirmados para coronavírus, tá? Com isso, a cidade chega a 175 casos positivos da doença, 105 pacientes recuperados, 43 pacientes em isolamento domiciliar. Outros 6 pacientes estão internados em enfermaria hospitalar e 2 na UTI. 156 casos suspeitos, gente, aguardam resultados dos exames, tá? 1.509 notificações foram descartadas. E seguimos aí com as recomendações da Organização Mundial de Saúde e também das autoridades, tá bom? Todos juntos aí contra a Covid-19. E o nosso assunto agora é a ansiedade alimentar, gente. Será que você que está aí na sua casa está se identificando com esse assunto? Pode participar, viu? Mandar a sua mensagem, a sua dúvida, através do nosso telefone, WhatsApp, 3315-1313. Quem está aqui comigo é a Priscila Teixeira, nutricionista, que trouxe esse assunto que eu acredito que é um assunto que muita gente está se identificando em casa, né, doutora? Tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Prazer estar aqui. Prazer é o meu receber você aqui novamente, até porque falar sobre esse assunto que é um assunto onde realmente acho que muita gente tem dúvidas, né? Porque ansiedade é aquilo, a gente come sem estar com fome. Na verdade, assim, a ansiedade, ela pode ser confundida também com compulsão alimentar. Então, a gente tem já esses dois quadros. Se é a pessoa ansiosa, talvez ela desenvolva uma compulsão alimentar. Então, vamos lá. Ansiedade é o quê? Aquela pessoa que come sem fome, e ela fica belisca uma coisa aqui, passa um tempinho, ela belisca outro, e nada tá bom, nada satisfaz. A compulsão alimentar é aquela pessoa que come desesperadamente até ela ver o final da comida. Enquanto não acabar, não para de comer. Então tem essas duas situações. Mesmo sem fome, ela vai comendo só por questão de... É o famoso aquele, não vou jogar fora, pecado. Sei, sabe? Sei. Deixar jogar, né? Vai estragar. Sim. Então, assim, é o famoso compulsivo alimentar. Então, várias pessoas se identificam que nem sabem que tem essa compulsão alimentar, que come mesmo sem fome, tá? Então, uma dica bem bacana que eu gosto de dar para os pacientes e também para o pessoal de casa são compor o prato ou a rotina alimentar por alimentos ricos em zinco. Quais são esses alimentos? Depois o pessoal pode até colocar lá no Google quais alimentos são ricos em zinco, que vai aparecer uma lista de alimentos. Mas um dos que eu mais gosto e é fácil, todo mundo tem em casa, é o ovo. Ovo? Ovo é rico em zinco. Ovo é rico em zinco. Então ele vai trabalhar nessa questão da ansiedade. Fígado de boi também, não é todo mundo que gosta. Eu torço já o nariz pro fígado de boi, né? Mas então, tem gente que gosta, exatamente, né? E é um fator, é um nutriente ali que tem... Uma das frutas secas que o pessoal também gosta bastante, castanha, nozes, também são ricas em zinco e magnésio, que vão estar ajudando aí nessas crises de ansiedade. Outra dica bem legal também, que eu sempre dou lá no consultório, é para as pessoas se ocuparem, mudar o foco. Então, como assim, né? Por exemplo, quando a gente chega em casa
direto do trabalho, geralmente a gente põe a bolsa lá no sofá e vai direto pra cozinha, na geladeira, assaltar a geladeira, buscar alguma coisa no armário pra comer. Isso, a gente come compulsivamente, a gente come ali desesperado, sem mesmo pensar. Aí a gente come, depois dá aquele arrependimento e fala, nossa... Na verdade, você pensou assim, vou chegar em casa, vou fazer exercício, né? Vou caminhar, daí chega em casa, aí já dá uma sentada no sofá, daí você já olha a geladeira, aí por ali você fica e não fez nada, né? Você acabou comendo mais do que deveria. E aí come muitas calorias vazias, que a gente chama. Não é algo que te sustente, porque daqui a pouco você vai falar, nossa, eu acabei de comer, mas eu já tô querendo comer algo de novo. Então, uma dica legal é mudar o foco. Eu sempre falo pros pacientes assim, gente, agora mais do que nunca, chega em casa, toma banho. No banho a gente super pensa, né? A gente vai conseguir lá, bom, eu tenho lá na geladeira tal coisa, vou conseguir fazer o preparo de uma refeição melhor. Bebe um copo d'água também. Bebe um copo d'água. Eu tenho paciente que fala assim, Priscila, eu fui estender roupa. Não é que passou a vontade de comer? Porque se ocupou com outras coisas. É interessante. Então, a gente precisa realmente pensar mais no que a gente vai comer, porque senão, Maica, a gente vai ter dois problemas, né? Em meio à pandemia, a gente vai ter que tratar a ansiedade e vai ter que tratar a obesidade também. Então, vamos ficar com um problema só? Eu também acho. Chega, né? Basta de problemas, né? Quanto menos, melhor, né? Sim. A gente tem uma pergunta aqui dos nossos telespectadores participando com a gente através do nosso WhatsApp. A Regina do Centro. Sou muito ansiosa. Se estou bem, eu como. Se estou triste, eu como. Se estou na bad, como mais ainda. Para comemorar, como também. Como mudar isso, pelo amor de Deus? Ô, Regina, eu sei quanto é difícil isso, né? Porque é aquela coisa da ansiedade. Ela tem a ansiedade na alegria, a ansiedade na tristeza, a ansiedade em todos os momentos. Essa pergunta da Regina, assim, é o que eu mais vejo no consultório. Que, na verdade, somos de nós, né? Isso. Quando a gente vai na casa de alguém, a gente é recebido com o quê? Com comida. Quando a gente tá feliz, vamos sair pra comemorar. Vamos brindar. Quando a gente tá triste, fala, eu mereço. A gente sempre fica no merecimento. Mas aí, a dica que eu dou pra Regina é até que ponto eu mereço? Então é mesmo o que eu tava falando anteriormente. Vamos tomar um banho, vamos pensar, eu mereço realmente? Por que eu tô feliz? Por que eu preciso exagerar na comida? Né? Tem o limite disso. E se eu tô triste, então por que eu também vou afogar essa tristeza na comida? Então tem várias formas da gente conseguir mudar o foco e a direção, né? A cabeça tá ligada muito a isso, né? Totalmente. Então eu dou um exemplo por mim mesmo. Eu acho que nesse período de pandemia eu também tô ansiosa, a gente quer saber o que vai acontecer, como que vai ficar. A minha válvula de escape era exercício físico, e hoje eu não tô podendo fazer. Então eu tô dando um treino ali em casa, mais ou menos. É que na verdade eu acho que vai virando a rotina, né? Quando a gente começou com esse negócio de fazer exercício em casa, era gostoso, era diferente, era algo... Agora já virou monótono, já virou uma rotina, já caiu na rotina. Então, por ser uma rotina, já perdeu a graça. E a gente já dá uma esquecida, já mata 2 dias. Exatamente. Então, vai fazer hambúrguer, né, Alexa? Então, assim, realmente, a Regina é um dos pacientes que a gente mais vê lá no consultório, que tá triste, come, tá feliz, come. Mas é tudo realmente da gente parar e pensar até que ponto eu mereço, até que ponto eu quero isso. Porque senão a gente vai estar causando 2 problemas. Mas pode ser que também a Regina esteja com algum... desregulagem hormonal? Pode. Ela pode... assim, o que eu sempre oriento? Talvez a gente esteja comendo a mais por falta de algum nutriente. Então, o seu corpo esteja pedindo algo a mais. Então, eu sempre oriento o pessoal a tomar um polivitamínico. É bom fazer um exame pra gente ver quais vitaminas estão faltando para direcionar, né? Exatamente as vitaminas corretas. Ômega 3 é super importante suplementar. E composto de fibras. São, assim, os 3 basicão que todos precisam. E aí, a gente tem até aquele quadro daquele paciente que fala assim, eu tô ansioso, eu paro de comer. A gente tem o inverso também. E aí, o que acontece? Nesse caso, a pessoa também pode vir a ter déficit de nutriente. Então, a suplementação é a mesma. Então, por mais que ela pare de comer, tem aquela pessoa que fica o dia todo sem comer, não passa nada na garganta e tal. Mas aí vai ter déficit de nutriente e a imunidade vai cair. Então, a gente precisa ter a suplementação de vitaminas também. Como se dizer, complexo, né? Porque você tem que saber, mesmo se você não tem fome, você também tem que pensar que você tem que estar ingerindo nutrientes, porque a sua imunidade vai cair. Vai precisar, exatamente. Né? Teu corpo vai precisar de energia, né? E a gente, às vezes, corta tudo achando que cortar e parar de comer é o que emagrece. E não é sempre assim, né? A gente precisa sempre ter o bom senso e realmente saber o que o paciente precisa ser tratado naquele momento. Se é ansiedade, se é compulsão, se é emagrecimento,
tá certo que muitas vezes uma coisa está ligada à outra, mas a gente precisa ter mesmo o bom senso e tratar o que realmente está tirando ele do foco. Sim, eu percebi que você sempre fala de fibras, né? O importante, Sim. fibras realmente faz a diferença na nossa A nosso fibra, organismo, né? ela é importante para a vida da gente, né? Num todo. Então, por isso que sempre eu venho reforçando fibras, porque vai causar saciedade, vai controlar a ansiedade, vai melhorar o intestino. Então, tudo tá ligado, porque a nossa cabeça, o nosso cérebro tá ligado ao intestino e vice-versa. Então, se a gente não tiver ele reguladinho, com todas as absorções de nutrientes ok, a gente vai ficar nessa descompensação aí. Ótimo, conversamos então com a Priscila aqui, que é Priscila Teixeira, nutricionista, que sempre está aqui com a gente, trazendo essas dicas muito bacanas. Muito obrigada pela Eu que sua agradeço. presença. Eu fiz um post também lá no Instagram, porque como são várias informações, lá no post o pessoal pode entrar lá no Instagram, tá como Nutri Teixeira, e eu deixei lá sobre a ansiedade, acho que tem 8 formas de você controlar a ansiedade, lá, tem Regina, várias dicas já entra lá no Insta, Já então, entra lá, aí. que tem bastante dicas. Tá certo, muito obrigada, Tapi. Um abraço pra você, Outro. tá? Bom, vamos dar uma passadinha aqui pra saber como que tá o nosso culinarista de hoje, gente. Mais um telespectador aqui do nosso programa. Sim. E aí ele veio de Maringá, olha só que chique, estamos podendo, hein? Veio de Maringá, seja bem-vindo aqui, Guilherme prazer. Ponga. Muito Tudo bem? obrigado. Guilherme é meu amigo da família, né? De Sim. longa data. Tá aí na quarentena e aí falou assim, vou aí cozinhar no programa, Maica. Vou aí mostrar pro pessoal de Londrina uma dica muito bacana que você pode fazer e também ganhar dinheiro, né? Pode, é corn sim. dog. Você que inventou esse nome? Não. Não? Esse é um prato típico americano já. Então, o corn dog é uma referência que eles fazem ao cachorro quente, né? O hot dog, né? Só que eles comem no palito. Então, eles trocam o pão por essa farinha de milho, essa massinha, corn do milho, né? Então, eles usam essa massinha como se fosse o pão ali e fazem no espeto, né? Então, ele vai começar mais ou menos por isso daqui e a gente vai passa na mostrar pro pessoal. massinha, É facinho, depois a gente né? faz, é fácil. É legal. Tem só que seguir umas regrinhas aqui dos ingredientes, mas Sim. é muito fácil. Bom, você de casa aí que gosta de salsicha, tem gente que salsicha tá sempre comendo Sempre, cachorro quente, sempre. é aqueles um prato enroladinhos de típico salsicha, nosso, isso, né? festa de Se você criança. gosta de receita com salsicha, então fique ligadinho, porque Sim. daqui a pouquinho a gente e vai até passar. Até pra festa junina agora. Ó, verdade, é uma boa opção. interessante. E também para vendas, né? Sim. Ele até trouxe aqui, ó, As embalagens, embalagenzinhas, ó, para você montar e servir, vender e ganhar dinheiro, né? Acho que Com nesse certeza. momento que nós estamos vivendo, toda a ideia é sim. bem válida, Com né? certeza, E bem-vinda, bem-vinda. né? Isso aí, Então, querida. já voltamos aqui. Pode continuar aí, tá bom? Obrigado. Já voltamos, porque agora a gente vai falar sobre meditação, gente. Meditação para criança. Já ouviu falar sobre este assunto? Quem vai conversar com a gente agora ao vivo é a professora Silvana Barros, professora de yoga, que vai conversar com a gente e explicar quais são os benefícios da meditação, da yoga para as crianças. Vamos bater um papo aqui. Silvana, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Maica. Tá me ouvindo direitinho? Sim. Tá me ouvindo, né? Então tá bom, então. Me diz uma coisa, Silvana. Eu tenho ouvido, né, lido também sobre essa questão da meditação para os adultos, que é muito importante as pessoas nesse momento de quarentena aí, tá buscando essa paz interior. E aí, lendo um pouco sobre este assunto, vi que também para as crianças a meditação é muito válida, é muito benéfica, né? Por quê? Então, Maica, a meditação ela é bem-vinda a todas as mentes. Porque a meditação, ela colabora na expansão da consciência. Consciência do momento em que eu estou vivendo, consciência do meu corpo, das minhas emoções, consciência das minhas reações, de como eu me porto perante as situações da vida. Então, é um mecanismo de autoconhecimento e autopercepção que é tão importante para o desenvolvimento da criança. Faz toda a diferença para o desenvolvimento socioemocional, né? Para que ele consiga, se conhecendo, também entender os amigos, a família, todos que estão à sua volta. E a partir de que idade que é indicada a meditação? A partir dos 3 ou 4 anos, a gente já consegue ensinar aos pouquinhos, através de uma respiração, de um desenho, de uma brincadeira. Então, é muito simples. Uma criança, coisas simples fazem muito sentido, como, por exemplo, observar a natureza,
ela consegue, assim como nós também, entramos em estado meditativo ao contemplar um pôr do sol, né? Ao abraçar uma árvore, ou mesmo ficar ali embaixo da sua sombra, apenas contemplando ali o som dos pássaros, cheirando uma flor. Então, nós temos ali a primeira respiração que a gente ensina e que eles adoram, e sempre chegam em casa ensinando os pais, faz de conta que você tem uma florzinha em uma mão e fica o cheiro dessa flor. Então, ele inala profundamente. Na outra mão, ele imagina que tem uma velinha. Então, aí ele assopra, lentamente exalando, imaginando que está soprando uma velinha. Então, são momentos, assim, bem, às vezes curtos, não precisa ser um momento longo, né? Mas que faz toda a diferença. Gente, é muito interessante. Nós estamos mostrando, enquanto ela estava falando, né, algumas crianças que praticam a meditação, que praticam yoga, até no Instagram dela, a filha dela fazendo algumas posturas, né? Olha como você está vendo aí. É gracioso demais e a gente percebe que as crianças conseguem, né? Tem pais que podem estar se perguntando, não, meu filho é muito agitado, meu filho é muito elétrico, não vai conseguir atingir isso. Como que fica essas crianças, Silvana? Os pais tentando, oferecendo, levando, consegue também fazer com que as crianças entrem nessa vibração de meditação? O limite geralmente está na cabeça do adulto, porque para a criança nada é impossível. Então, basta oferecer, mostrar, exercitar, ajudar nessa experiência. Por exemplo, nós observarmos uma estrelinha, né? Peça para a criança, inspire até a pontinha, expire, descendo. Inspire na outra pontinha, expire. E aí ele vai contornando a estrela por uma respiração. Brincando com aquela brincadeirinha do sabão, sabe? Fazer bolha de sabão. Respirando profundamente, né? Então, olhando e observando aquelas bolhas de sabão, a criança também entra num contemplamento do momento presente. Essa é a ideia, de trazer para o momento presente. Que legal, Silvana. Olha, muito bacana a explicação que você deu, né? Acho que é muito importante. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente e deixado aí a sua contribuição em relação aos benefícios da meditação, tá bom? Um abraço para você, tá? Obrigada pelo convite. Namastê. Namastê, que linda, né? Muito legal isso. Você viu, e até falou ali sobre essa questão da brincadeira lúdica, né? Onde você vai brincar com a criatividade da criança e desenvolver novas habilidades, né? Ela até passou algumas dicas, você que é mãe, você que é pai, que está aí na sua casa, de repente, nessa quarentena, já não sabe mais o que fazer. Quem sabe pegar aí algumas dicas como essa, né? E começar a fazer a meditação junto com os seus filhos e quem sabe ver os benefícios aí o mais rápido possível, né? Bom, e agora eu quero falar para vocês, gente, que é sempre bom ter um cuidado extra com a higiene das mãos, não é mesmo? Ainda mais com essa onda toda de vírus se espalhando pelo mundo, né? Mas sabemos que nem sempre é possível ter esse cuidado. Ou melhor, com os lenços umedecidos antissépticos FeelClean é possível sim. Tenha em mãos e as sempre higienizadas na hora que você quer e onde você quiser. E mais, os lenços da FeelClean, além de eliminarem 99,9% dos germes, têm uma importante e super qualidade. Substituem com eficiência e total segurança o álcool em gel. Gente, vamos combinar, né? Esses lencinhos são demais e tudo de bom para você ter aí na sua casa, no trabalho, no carro, na bolsa, onde você precisar. Então vá agora mesmo ao mercado ou à farmácia mais próxima de você e compre o seu lenço antisséptico FeelClean. FeelClean, sua pele bem cuidada todos os dias. E agora o nosso assunto é cirurgia na terceira idade com o Dr. Tiago Ribeiro, cirurgião plástico, que já está aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu volto aqui, pode ir fazendo, tá? Ele tá todo aqui, ó. O que você está achando aqui do muito estúdio? O que você achou da TV que você acabou de chegar, Guilherme? Muito bonito. Passando por aqui. Recepção muito legal. É? Pessoal muito atencioso. Tá gostando? Muito satisfeito. Legal, muito então. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para a receita. Bom, o pessoal de casa já pega o papel para anotar o passo a passo, porque agora a gente vai falar sobre cirurgia plástica. E se você que está aí acompanhando o nosso programa tem alguma dúvida, né? Quer saber alguma informação, quer participar aqui com a gente,
gente, contar a sua experiência sobre este assunto, mande através do nosso WhatsApp, o 3315-1313. Doutor Tiago, seja muito bem-vindo, muito prazer receber você aqui com a gente. Boa tarde, um prazer, obrigado pelo convite. Me diz uma coisa, essa questão, né, da cirurgia na terceira idade, qual que é o percentual de cirurgias em pessoas idosas? Nos últimos 20 anos isso cresceu bastante, então subiu de 4% para próximo dos 20% no consultório, os pacientes com mais de 60, 65 anos. Isso porque o fato de envelhecer foi transformado num ato. O ativo envelhecimento ele é atual e as pessoas de mais idade têm o direito, às vezes, de trocar uma viagem, um carro, por uma cirurgia plástica. É desejo delas. Antigamente a gente tinha um pouquinho de restrição de indicar em pacientes de mais idade, mas atualmente está muito mais fácil pela tecnologia, pela segurança que a gente consegue proporcionar para os pacientes. Então eu diria que em torno de 20% dos clientes têm mais de 60 anos de idade. Nossa, que curioso isso, né? A gente Sim. acha que normalmente as pessoas mais novas que vão atrás de cirurgia plástica, né? De repente infeliz com alguma, né? Não feliz com alguma parte do corpo, mas as pessoas acima de 60 anos buscam mesmo alguma melhoria. A faixa etária normal é a mulher dos 30 aos 50. Isso. Essa é a faixa etária predominante. Eu diria que ali está 50%, 60% do consultório. Mas homens e os pacientes com mais de 60 anos, masculino e feminino, também têm entrado muito no consultório, né? Então eles vêm cada vez mais pesquisar e tirar dúvidas e ver se o caso dele é possível ou não é possível. Já chegou uma pergunta aqui dos nossos telespectadores, a Sônia. Tenho 65 anos, queria fazer cirurgia na pálpebra para tirar a pele que está sobrando, mas tenho muito medo. Será que vale a pena? Não sou velha demais para isso? A Sônia, que velha, né, Sônia? Velho é um ato, né? Ela si própria. Ela precisa desenvolver isso, que ela não é velha, né? A idade, ela tem uma idade de 65 anos, mas ser velha é um fato. Ela vai ter que assumir que ela tem muito tempo de vida, 20, 30 anos de vida ainda. E a cirurgia das pálpebras, por curiosidade, é a cirurgia mais realizada nessa faixa etária acima dos 65 anos. Por ser uma cirurgia que tem um grande resultado numa pequena área, que é em volta dos olhos, né? Então você tem um grande resultado numa pequena área com pequeno risco. A gente tem até uma foto aqui para mostrar. Exatamente, a foto de cima é onde a pálpebra é bem... Isso, é um desenho esquemático, você consegue ver na pálpebra superior o excesso de pele, na pálpebra inferior as bolsas de gordura. E na foto de baixo você vê que tá tudo um pouco mais lisinho. Então dá um aspecto de que o olho tá mais aberto, de que o olho tá menos cansado, de que o rosto tá mais leve, mais jovem, que é o que o paciente quer ter. Não existe mais aquela história, eu quero ficar 10 anos, mais 20 anos. Não, você vai ficar o quanto a cirurgia realmente te proporcionar de juventude, né? Então os pacientes às vezes procuravam, eu queria ficar 50 anos, 40 anos, voltar aos meus 30. Não, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho que aquela cirurgia proporcione para ti mesmo, né? É uma cirurgia simples? Como que é? É uma cirurgia é um ato cirúrgico rápido, é um ato cirúrgico que pode ser feito com anestesia local, tem todas as suas nuances de complicações que precisam ser muito bem discutidas no consultório, mas vamos associar que simples é um bom termo. A gente fala simples assim, né? Isso. A partir do momento que é uma cirurgia, a gente tem que ter os cuidados. Isso, né? digamos que é uma cirurgia que pode ser muito bem executável num paciente saudável, com mais de 60 anos, com tranquilidade. Saudável não significa ausência de doença. Saudável significa que todas as suas doenças e comorbidades estão controladas. Um diabetes controlado, uma hipertensão controlada, uma doença hematológica controlada. Então, se não for uma doença terminal, se não for uma doença grave, se não for uma doença descompensada, é possivelmente fazer, né? Muito possível. Muitas dúvidas, né? O pessoal está participando com a gente. Vamos lá para mais uma pergunta, então, dos nossos telespectadores. Vamos ver quem está participando aqui. É a Rosângela Bragato. Fazer lipo na terceira idade compensa? Um beijo, Rosângela. Bom, Rosângela, e quais os riscos? A palavra compensa depende do que você está buscando. A lipoaspiração realmente é uma cirurgia um pouco mais agressiva. Depende sempre do volume e do que você quer tirar. Tem cirurgias de lipoaspiração que lipoaspiram 5 litros. Você não vai indicar isso para uma paciente de mais idade com alguma doença. Mas se for uma lipoaspiração localizada, uma área, por exemplo, o tchauzinho do braço, em que a paciente tem pouca flacidez, mas tem um pouco de gordura. A face interna da coxa, em que a paciente vai fazer uma caminhada, às vezes machuca, assa, Sim. e você consegue diminuir um pouco o volume daquilo. Então, o fato de compensar nem sempre é estética, às vezes o conforto.
da paciente, a gente também consegue dar com uma cirurgia plástica. É importante. Então eu acho que compensa, isso, né? desde que conversado muito bem, qual benefício você está buscando. Tem que ter muito bom senso ao indicar uma cirurgia num paciente de mais de 65 anos, principalmente se ele tiver alguma doença controlada. Com certeza. E quais são as principais cirurgias assim buscadas pelas pessoas da terceira idade? Aqui foi até essa aqui é da... Essa é a abdominoplastia. Abdominoplastia, né? A abdominoplastia, eu diria que é o segundo ou terceiro em número. Em primeiro lugar é a blefaroplastia e todos os procedimentos do rosto. Em segundo lugar, mamoplastia de redução. Em terceiro lugar, abdominoplastia. E por aí vai para as outras. Sendo a prótese de mama a cirurgia mais rara nessa faixa etária. Normalmente é uma cirurgia, a prótese de mama só, prótese de mama, em que você não precisa realmente tirar a pele, nada. Essa é uma cirurgia muito mais rara, tanto que eu realizei numa paciente de 72 anos, há uns 6, 7 anos atrás, e nunca mais voltou nenhuma paciente com mais de 70 anos para fazer uma prótese de mama exclusiva. Mas a abdominoplastia é uma cirurgia plenamente factível. Não é lipo isso aqui Essa é a abdominoplastia. É diferente. Essa cirurgia serve para flacidez. Ela pode ser associada à lipoaspiração quando você quiser melhorar o contorno, quando você quiser melhorar o desenho do abdômen. Mas essa é uma cirurgia para flacidez, que a gente vai tratar a musculatura, vai tratar os excessos de pele, os excessos da pochetinha, né, daquele abdômen abaixo do umbigo, e que você vai melhorar às custas de uma cicatriz um pouco maior do que a paciente imagina para uma lipo. Porque uma lipoaspiração, como a pergunta da Rosângela, são cicatrizes de meio centímetro. Essas são cicatrizes de 40 centímetros. Bem maior, né? Então a gente precisa conversar muito disso. E às vezes a paciente não tem essa noção. E é função do cirurgião plástico explicar isso para o paciente antes de operar. Com certeza. Nunca depois. Isso é importante, sempre, né? Antes. Fala, a paciente ir para a cirurgia ciente do que ela está comprando, né? Do que ela está sonhando. Ela sonhou aquilo, como ela sonhou uma viagem, como ela sonhou um carro, ela sonhou a cirurgia plástica. Cabe a nós desenvolver esse sonho da melhor forma possível. Com certeza. Temos mais uma pergunta aqui. Muito obrigada a todos que estão participando. O pessoal do Facebook também, da nossa página. E muito obrigada, viu, gente? Vamos lá. Aqui com a pergunta, Marli. Depois da minha terceira gestação, meus seios caíram muito. Tem como tirar a pele e colocar silicone sem ficar com a pele feia? Ela tem 49 anos. Marli, super nova, né? 49 anos é jovem, né? Eu tô quase lá, entendeu? Então, super. Totalmente Hoje jovem. em dia, né, essa questão da idade é muito relativa. 80 anos né, é jovem. Gente? Não tem nem como a gente falar isso, né? Não tem nem, não existe mais a parte temporal. Mas é o caso, um estado de espírito, estado de espírito, concordo também, doutor. Bom, 49 anos, uma mama flácida, sem volume, a cirurgia que ela falou aí chama mastopexia com a colocação do implante. É plenamente possível, desde que bem discutido os resultados, mas ela falou ali pele feia, talvez ela queira dizer cicatriz feia, porque para fazer uma mastopexia com prótese é aquela cirurgia em que você precisa de um pouco mais de cicatriz, em que você não consegue fazer com uma cicatriz de 5 centímetros, você vai ter que fazer em volta da areola, vai ter que fazer da areola até o sulco da mama e correr todo o sulco da mama com uma cicatriz. Então, provavelmente essa cirurgia vai ficar uma cicatriz e essa cicatriz vai depender muito da tua cicatrização para ela ser benéfica, para ela ser bonita, tudo mais, o tempo de cicatrização. Mas normalmente as pacientes se beneficiam muito dessa cirurgia e as cicatrizes ficam inaparentes ao longo do tempo. Eu ouço dizer que dor de plástica, dor de parto, dor de tatuagem, a gente esquece porque por isso que a gente acaba fazendo, exatamente, né? Quem gosta de tatuagem, quem gosta de plástica e ter filhos também, né? Se você visitar o quarto de uma paciente que fez cirurgia plástica, no dia seguinte, a frase é sempre a mesma: nunca mais. Nunca mais eu volto. Mas depois de 30 vale a pena. dias, amiga 60 do céu, dias... Faz, amiga, olha, sofri, doeu, mas faz que vale a pena, né? Só pra gente encerrar, doutor, qual foi a paciente mais idade, assim, que você atendeu? De cirurgia que tem um componente estético, eu operei uma paciente de 89 anos para fazer uma blefaroplastia superior. 89? Então, essa foi o recorde, mas ela tinha bastante pele caída. Então, era uma cirurgia que a gente associa um componente estético com um componente reconstrutivo, porque ela já tinha um peso muito grande. Mas era uma paciente, era mãe de uma secretária. E ela teve um benefício muito gigantesco. Uma cirurgia rápida, cirurgia de 30, 40 minutos,
com anestesia local, a paciente conversando comigo o tempo inteiro, todas as doenças controladas, alta no mesmo dia, ou seja, terminou a cirurgia, vai para casa, se alimentar, vai para casa, e pós-operatório muito suave. Então, qualquer idade pode ser feita, existe uma cirurgia para toda a idade, entendeu? Depende sempre da indicação e dos controles. E sabe o que eu penso, gente? Eu acho muito nessa questão também da autoestima da mulher, né? Isso. Acho que sem sombra de dúvidas não tem como a gente percebe isso em qualquer idade, né? E a gente pensa que as mulheres, igual aqui se colocando como, né? Já tenho tantos anos, já tenho tanto... Não, eu acho que tudo vale se você quer se sentir bonita, se você tá precisando, né? Se você tem esse sonho, não acho que tá tarde não, né? Eu acho que se informe, busque saber como que você pode estar fazendo e realizar esse sonho, de repente. Entenda o que você quer. Entendendo o que você quer, o cirurgião plástico vai conseguir, digamos, ele vai absorver a tua informação, o que você pretende e o que ele pode te dar. Mais ou menos, segurar um pouco a mão. A gente às vezes tem que ser um pouco comedido nessa idade, não fazer cirurgias grandes, né? A paciente às vezes quer fazer tudo de uma vez, quer fazer um rosto, quer fazer a mama, quer fazer o abdômen. Para sofrer de uma vez só. Isso é um risco que é desnecessário. Então divida essa cirurgia em 2, 3 cirurgias menores, às vezes alguma com anestesia local, que é menos arriscada. Com certeza. Tudo isso precisa ser discutido em consultório, que é o básico. Legal, doutor Tiago Ribeiro, muito obrigada por participar aqui com a gente. Prazer. Voltará mais vezes, porque é um assunto, né, que a cirurgia plástica, ela abrange aí várias pessoas, homens, mulheres, desejos, enfim, né? Vontades, sonhos. Todos, né? Exato. Muito obrigada pela sua presença, Obrigado tá bom? Pelo bom convite. Trabalho, tá? Obrigado. Bom, gente, agora vamos falar sobre uma coisa aí. Quais serão os reflexos e desafios após a pandemia do coronavírus, hein? É uma pergunta bem complexa, né? Afinal, esse vírus desconhecido chegou, mudou o rumo de todo mundo, né? Sem olhar a cor, raça, religião, se é homem, se é mulher. Bom, Rudá Furiquitá, ele é professor de Direito Público do concurso de Direito da PUC de Londrina e ele traz uma reflexão muito interessante para todos nós sobre este assunto. Olha que interessante, confira comigo. Olá a todos. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho de direito e da pandemia de Covid. Com certeza, quando a gente pensa num vírus que tem a capacidade de atingir não só uma região, mas atingir o globo, como é o que nós estamos vendo, nós temos que pensar também nos reflexos jurídicos dessa pandemia. E quando a gente aborda a pandemia pelo olhar do direito, nós temos uma atuação muito forte do direito público. E o que é o direito público? É a possibilidade de estabelecer regras que vão limitar, que vão regular o nosso dia a dia, a nossa convivência em sociedade. E é justamente nessa linha de pensamento que a gente começa a vislumbrar algumas ações, algumas políticas públicas que estão sendo realizadas pelos nossos governantes. A gente começa então a pensar, será que eles estão corretos? Será que isso vai dar certo? Será que essa linha de pensamento, seja no plano municipal, seja no plano estadual, seja no âmbito nacional ou até mesmo no âmbito mundial, será que essa formação de política pública para conter o vírus vai dar certo? E o direito público, ele legitima essa atuação dos governantes. E por que legitima? Quando nós temos uma situação de normalidade, ou seja, aquilo que nós vivíamos antes do vírus, nós tínhamos certeza dos nossos direitos, nós tínhamos certezas dos nossos deveres, nós tínhamos certezas da nossa rotina envolvida pelo direito. De repente, uma crise de pandemia de um vírus, uma crise que vai atingir a todos e não vai atingir somente a saúde. Cada nova movimentação do governo, seja municipal, seja federal, seja estadual, seja mundial, vai atingir a economia, vai atingir a segurança, vai atingir com certeza a saúde, vai atingir seu direito de ir e vir, de poder se reunir com seus familiares, de poder se reunir com seus amigos, do comércio poder abrir as portas ou não. Essa preocupação com todas as sub-áreas que envolvem nossa vida é uma preocupação do direito. É uma preocupação, então, daquele que tem o poder de regular a vida em sociedade. E aí, quando nós pensamos no leque que está à disposição, ou seja, as opções que estão à disposição dos governantes, com certeza a gente já viu alguns exemplos aplicados no nosso dia a dia, como a limitação do comércio, que hoje está aberto aqui em Londrina, mas uma limitação que indicava a impossibilidade do comércio usufruir do seu poder de compra e venda. Nós vimos também a possibilidade de limitação, como temos hoje, a limitação de você aglomerar pessoas ou utilizar espaços públicos aglomerando pessoas.
E as perguntas que são feitas nesse sentido é: o direito legitima, o direito garante isso como instrumentos possíveis para os governantes? E se você colocar o direito de lado e pensar no bom senso, é óbvio que pensar em alguma atuação como uma quarentena onde todos têm que permanecer nas suas casas sem aglomerar, do ponto de vista do bom senso, do ponto de vista lógico, faz sentido para não espalhar o vírus. Mas e os reflexos que a gente encontra nas outras áreas, como já citada, a área da economia, como a área da segurança, como sua liberdade de ir e vir? Será que ela pode ser, do ponto de vista da atuação do governo, colocada de lado em favor da saúde? Então, esse pensamento, essa reflexão que a gente tem no nosso dia a dia, a possibilidade, por exemplo, de num futuro termos um lockdown, que é onde nós temos a limitação extrema, máxima, em que realmente seus direitos de ir e vir ficam restritos, num ambiente em que você vai se sentir mais pressionado. Será que a sua atuação do governo ela é legítima? Esse pensar hoje nos leva a refletir mais e nos leva a torcer realmente para que a gente consiga superar logo essa pandemia, para que a gente consiga recuperar nosso status de normalidade de novo, para que o direito volte a ser aquele direito que nós estamos acostumados, da possibilidade de rever nossos familiares, nossos amigos, de poder nos reunir, de poder ter saúde pública, para que a gente consiga então voltar à nossa rotina do dia a dia. Muito obrigado. Muito obrigada a você, professor Rudá, ele é professor de Direito Público da PUC. Muito obrigado por essa reflexão aí, que com certeza muita gente tentando entender este momento e o que está por vir, né? A gente faz aí junto com vocês essa reflexão. Bom, agora eu quero falar para vocês, gente, da Clinomax. A Clinomax é um suplemento natural, por isso sem contraindicações, viu? É um mix de fibras que reduz peso e medidas, mas é para você que, além de estética, quer vida saudável. Clinomax produz sensação de saciedade, diminui a compulsão de comer o tempo todo e o desejo descontrolado por doces, aliviando a ansiedade, regula o intestino preguiçoso, quem não consegue ir ao banheiro diariamente, e prisão de ventre, eliminando as toxinas com efeito detox, reduz o inchaço causado pela retenção de líquidos, promovendo uma limpeza nos rins. Gente, não tem efeito colateral, viu? Clinomax, vida saudável ao máximo. Clinomax é vendido pelo nosso site ou nosso telefone. Ligue agora mesmo, 43 3027 6812 ou acesse www.clinomax.com.br. E se você comprar um Clinomax, você ganha uma máscara ou um álcool em gel. Você escolhe, tá? A máscara ou o álcool em gel. Então, aproveite essa promoção. E antes da gente ir para o intervalo, quero mostrar aqui a rádio. Vou mostrar aqui a página da nossa rádio, a Tarobá FM, que está agora com a Deia no ao vivo. 101.7, a rádio que conquistou, né, Londrina e toda a região. Você acompanha o nosso site, é muito interativo, tá, gente? Você consegue acompanhar a programação ao vivo, as campeãs da semana, tem os vídeos com destaque, o Instagram, promoção, enfim, ó, fica vendo lá os locutores. Aproveita que ó, tem um bolo, quer? Vamos baixar aqui, baixa aqui pra mim. Quer ganhar um bolo no dia do seu aniversário? Ó, então, acesse lá e participe. E ganha aí um bolo no seu aniversário. Cante parabéns junto com a gente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tá cheirando, hein, Guilherme? Ponga, olha só, direto de Maringá para Londrina, trazendo aí corn dog. Daqui a pouquinho a gente vai passar o passo a passo para você fazer aí na sua casa. De repente, mais uma opção para você faturar, ganhar dinheiro nesse momento em que todo mundo precisa se virar nos 30. Então, segura aí que a gente já volta, é rapidinho. Doing okay and leaving